Olá a todos, muito bem-vindos a vocês que estão participando dessa edição do IFLOG e obrigado por se interessar nesse trabalho. E vamos começar a falar aqui sobre qual é o objetivo da nossa pesquisa e o que a gente está contribuindo com a parte de gestão de risco na cadeia de suprimentos. Bom, a pesquisa trata-se de uma análise bibliométrica sobre como os métodos multicritério de apoio à decisão podem ser aplicados na gestão de risco da cadeia de suprimentos. O trabalho foi desenvolvido por mim, Silvio Siqueira, sou doutorando do programa de pós-graduação do Cefet do Rio de Janeiro, em Engenharia de Produção e Sistemas, em conjunto com meu orientador, Pedro Sena Vieira, também do PPPro do Cefet. Bom, falando sobre o gerenciamento de risco na cadeia de suprimentos, é uma área do estudo que tem ganhado cada vez mais importância nos últimos anos, já que o mundo tem se tornado cada vez mais globalizado e as organizações, até mesmo as pequenas, têm fornecedores espalhados pelas diversas regiões do globo. Então, a gente tendo um exemplo recente, a pandemia do Covid-19, no ano de 2020, causou várias interrupções nas cadeias de suprimento, né, como um todo. Até os dias atuais, a gente ainda está nessa pandemia, a gente vê reflexos, vê várias cadeias sendo rompidas e empresas paradas por causa dessas rupturas. Fora esse risco que não era previsto, ainda existem outros, como desastres naturais, riscos políticos, socioeconômicos, entre outros. Bom, quanto aos métodos de apoio multicritério à decisão, chamados GMD, eles são derivados da pesquisa operacional e ficaram populares nos anos 1970. Então, inúmeras empresas e organizações já utilizaram do AMD, auxiliando as decisões complexas, onde devem ser analisados múltiplos critérios ou atributos. Ou seja, você tem que julgar vários fatores e tem várias opções de decisão, os métodos multicritério entram ali. Bom, e como as cadeias de suprimentos são complexas, a gente pode deduzir que elas possuem vários critérios a serem analisados e vários atributos. Então, essa pesquisa ela busca ver se o AMD tem sido e como ele tem sido, caso seja utilizado, né, no Supply Chain Risk Management. Bom, para isso definimos algumas perguntas. A primeira é quantas pesquisas sobre o Supply Chain Risk Management existem utilizando os métodos multicritério de apoio à decisão? Quando começaram as primeiras pesquisas e como tem se comportado o interesse pelo tema ao longo dos anos? Quais são as principais publicações e os principais periódicos sobre o tema? Quais os países com mais pesquisas e trabalhos publicados e os autores mais citados e como essas pesquisas agregam ao tema? Como os métodos são aplicados? E dentre os vários métodos das diferentes escolas, se existe algum que tenha maior aplicabilidade na gestão de risco das cadeias de suprimento. Bom, continuando aqui, a pesquisa ela é uma bibliometria. E o que seria uma bibliometria? É a pesquisa de dados bibliográficos e quantitativos das publicações científicas. Então, ela classifica o material bibliográfico publicado e os resumos representativos da literatura sobre qualquer assunto específico. A vantagem da bibliometria é que ela vai fornecer uma visão geral de como está o estado da arte da pesquisa acadêmica nesse campo que a gente está pesquisando, identificar as principais tendências e em termos de publicações, citações, autores, palavras-chave e as principais instituições. Bom, a metodologia do trabalho foi a seguinte. No primeiro passo, nós formulamos o problema que a gente queria responder, que no caso é como os métodos de apoio multicritério à decisão têm sido utilizados, né, no Supply Chain Risk Management. Segundo, fizemos uma busca na literatura, buscando artigos revisados por pares, né? Para isso utilizamos a plataforma Scopus, a base Scopus, onde fizemos o download desses arquivos, utilizando o idioma inglês, só artigos em fase final de publicação.
Eliminamos artigos duplicados, alguns livros e alguns artigos que não se encaixavam bem no tema, mas que acabaram aparecendo ali por causa dos indexadores que a gente usou para fazer essa busca. No passo 5 é feita a avaliação dos dados que obtivemos, vendo se faltou alguma informação, como está a síntese, né, das publicações. Passo 6, a interpretação daquilo que nós pesquisamos. Passo 7, a apresentação dos resultados. E no final é a revisão para a publicação desse artigo. Bom, entre as limitações da primeira parte da metodologia, tem o fato de que utilizamos a plataforma Scopus. Apesar dela ter um dos maiores bancos de dados da literatura científica, não é possível garantir que todas as pesquisas e trabalhos que tenham envolvidos o método dos multicritérios de apoio à decisão estão contemplados ali na plataforma. Então, essa é uma lacuna. A outra é que preferencialmente utilizamos o idioma inglês para publicações. Então, quando fizemos a busca, obviamente, optamos por pesquisar os termos em inglês. Bom, quanto aos resultados, a gente vê aqui, nesse primeiro slide, as publicações. A gente pode ver que a primeira é de 2007, e elas vêm crescendo a partir dos anos 10. Quanto às publicações por país de origem, a gente vê um pódio curioso aqui. As 3 primeiras posições são ocupadas por países em desenvolvimento: Índia, China e Irã. Em seguida, vêm os países já desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Então, dá para ver que tem uma quantidade de países bem diversificada aqui, o que podemos deduzir que não está concentrado em algum país. Quanto aos artigos mais citados, esse é o top 10. Kuhl é o primeiro, com 163 citações, Blackhurst em segundo, com 124, e Rostanzade em terceiro, com 83. Vamos mais a seguir exemplificar o que cada um desses artigos fala. Bom, no top 10, o primeiro é o do Kuhl, né? O ano dele é de 2008, e é dos Estados Unidos, nos segmentos da indústria automobilística, assim como o Blackhurst, que é o segundo também de 2008, e ambos envolvem métodos da escola americana, como o HP, e, no caso da Blackhurst, a NP e HP. São estudos de caso que envolvem a avaliação de risco, né, e ranqueamento. No caso do Blackhurst, é um suporte para criar uma nova metodologia de gerenciamento de riscos. Em terceiro lugar, é uma publicação do Irã envolvendo a indústria do óleo, do petróleo. É utilizado o TOPS e o FUSE, e também a avaliação de risco, e é um estudo conceitual. Em quarto lugar, a gente tem trabalho nos Estados Unidos, no setor de tecnologia, o EUT. Em quinto lugar, Índia, uma avaliação geral, utilizando o HP e o FUSE, e esse também é um trabalho conceitual. Então aqui não vamos nos alongar, mas podemos ver que são métodos bem diversificados. O HP aparece bastante. Aqui, no nono lugar, temos o Electree, é um método da escola francesa. Em décimo lugar, o Topsis. E aqui temos, na maioria em si, são estudos de caso. Bom, quanto às publicações por periódicos, nós podemos ver que o periódico mais publicações, o International Journal of Production Research, tem 3 publicações. E o segundo Journal of Cleaner Production tem 2. Então, não tem um periódico que se destaca nesse assunto nem que se aprofunda. As publicações estão diluídas em diversos periódicos. Quanto aos métodos mais utilizados, temos o HP e suas variações. Aqui o HP puro aparece com 6 trabalhos, mas logo em seguida o HP com a lógica FUSE com 5. Tem o TOPS com 4, o TODIN, que é um método híbrido, com 3. E, novamente, aqui o HP em conjunto com o Promethi, o ANP, que é uma variação do HP. Então, podemos concluir que o HP tem sido mais utilizado, porém, tem vários métodos também que são aplicados das diferentes escolas. Bom, o que a gente pode concluir nesse trabalho? Que a gestão de risco, né, na cadeia de suprimentos, os métodos MD, eles podem
ser utilizados conforme mostram essa quantidade de trabalhos que nós encontramos, já que eles criam hierarquias, classificações e ordenamento de fornecedores e ações para a gestão de risco nas cadeias de suprimentos. Então, os métodos multicritérios têm sido utilizados mais recentemente, a partir dos anos 2010, mesmo eles sendo um conhecimento antigo, o que pode nos levar a concluir que a complexidade das cadeias de suprimento aumentou nas últimas décadas, o que torna a utilização dos métodos mais necessárias. Esse é um fenômeno global, não restrito aos países industrializados, como a gente pode ver, já que o top 3 de países de origem de publicação a gente tem Índia, China e Irã. E mesmo que o HP tenha sido o método mais utilizado, porque provavelmente ele classifica em hierarquias e os outros métodos da escola americana, também como da escola francesa, podem ser utilizados. Não há uma limitação aí. E em futuros estudos, pode-se utilizar os métodos multicritérios quando houver mais dinamismo ou mudanças de cenários abruptos na cadeia de suprimentos. Então, os métodos são altamente recomendáveis. Bom, aqui nós temos as referências, não vou me alongar nem ler de nenhum a um, mas aqui estão as ferramentas que utilizamos para esse trabalho e também os artigos que nós encontramos nessa bibliometria. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que se interessou no estudo. É uma área que demonstra muito crescimento e muito potencial. Então, novamente agradeço e obrigado por prestigiar o trabalho e bom IFLOG para vocês.